Olá, gente, tudo bem? Beleza? Estou aqui hoje para... Falei que ia gravar uns vídeos, né, conforme fossem me fazendo perguntas sobre Deus, sobre religião, sobre fé, espiritualidade. E me fizeram uma pergunta muito interessante, que eu acho que tem muita gente que deve estar pensando nisso agora, né, que deve estar com isso na cabeça. Espero que aí esteja legal, que vocês estejam conseguindo me ver. Bom, gente, as pessoas falam, puxa, mas se existe um Deus, então por que ele deixa que essas coisas ocorram, né? E não só essas agora, que agora é uma crise de saúde mundial muito grave, que é uma pandemia. Mas as pessoas falam, por que morrem crianças na Etiópia? Por que crianças são vendidas, são prostituídas? Por que tanta coisa ruim ocorre no mundo e Deus deixa? Olha, gente, tem algumas respostas para isso, tá? E as respostas têm muito a ver com a sua visão, com a sua concepção de Deus. Eu quero te dizer, isso talvez você já tenha consciência. A visão de Deus que nós temos hoje no Brasil, e até eu diria até também nos Estados Unidos, provavelmente nas Américas, a visão de Deus que impera hoje é uma visão de um Deus evangélico. A gente fala Deus judaico-cristão, mas um Deus judaico-cristão, mas com uma visão evangélica. Porque a visão católica de Deus não é a mesma da igreja evangélica. A visão adventista, né, os adventistas do sétimo dia, os adventistas da promessa, não é exatamente a mesma dos evangélicos. A visão de um testemunha de Jeová não é a mesma dos evangélicos e nem a mesma entre eles. Então depende muito da visão que você tenha, que você esteja vendo. Oi, boa tarde. Que você esteja vendo, que você tenha aderido. A visão evangélica, que na minha visão é totalmente deturpada, fala o seguinte, que Deus é soberano, que Deus cuida de tudo, que nada acontece aos escolhidos dele, que se você é fiel, você paga o dízimo, vai na igreja, dá as suas ofertas, então você está protegido. Isso é dito de forma muito clara na Igreja Universal, na Igreja Mundial, na Igreja Deus é Amor, e em muitas Assembleias de Deus, tá? Eu me lembro que o Silas Malafaia, anos atrás, até sumiu essa pregação, não encontro mais no YouTube. Ele falava contra a teologia da prosperidade. E hoje ele fala completamente a favor da teologia da prosperidade. Então é uma visão... Oi, boa tarde, vocês estão chegando aí agora. Então essa visão que se tem hoje, que Deus cuida de tudo, Deus resolve tudo, e que se você está fazendo tudo direitinho e nada acontece com você, é uma visão evangélica. Ela não é nem uma visão cristã ortodoxa. Então, para os evangélicos que acham que se você vai na igreja, se você dá o dízimo, se você ora, se você lê a Bíblia, não vai acontecer nada, é possível que você venha se tornar ateu agora. Porque você acredita num Deus que não existe. Porque esse Deus não está na Bíblia, esse Deus não é o Pai de Jesus Cristo, esse Deus não é o Deus pregado pelos apóstolos, então está tudo errado. Se você é um cristão ortodoxo, então eu vou falar de algumas visões para poder dar algumas respostas, tá? E é claro, depois eu vou dar a minha, que é a minha crença. Mas nesse momento eu estou dando mais aquela visão cristã ortodoxa. Eu já falei dos evangélicos, agora eu estou falando dos cristãos ortodoxos. Paulo sofreu 2 naufrágios, foi picado por uma víbora venenosa, sofreu açoite, se eu não me engano, 2 vezes, açoite assim, tortura, né? Foi torturado 2 vezes, foi preso e morreu na prisão. E ele falava, alegrai-vos, eu ainda vos digo mais uma vez, alegrai-vos, porque toda essa provação só serve para provar a minha fé. A nossa fé é provada como ouro pelo fogo. Essa é a visão ortodoxa cristã. Se você é um cristão que quer seguir o Novo Testamento, porque cristão que segue o Velho Testamento também não é cristão. Você faz parte de uma seita judaica. Cristão que segue o Novo Testamento, que acredita no Evangelho, que acredita no Novo Testamento, sabe que o sofrimento faz parte. Lembre-se que a religião cristã nasceu do sangue, a começar pelo sangue de Jesus, pelo sangue dos mártires, cujo primeiro mártir foi Estevão, você lembra disso lá em Atos? E depois todos os apóstolos, todos, morreram martirizados, foram decapitados, foram queimados. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, porque ele foi crucificado assim. Aí ele falou, eu não sou digno de morrer como meu Senhor. Olha a diferença de Pedro apóstolo para os crentes atuais.
O crente atual passa uma dificuldade como essa, ai meu Deus, o que está acontecendo? Vou lá na igreja dar o dízimo. Pedro, morrendo crucificado, falou, não sou digno de morrer como meu Senhor. Aí pegaram e viraram ele de cabeça para baixo e morreu assim. O único que não foi assassinado foi João, que morreu com mais de 90 anos, mas exilado. A gente não está em quarentena? Então João ficou em quarentena não sei quantos anos e morreu assim, exilado numa ilha. Então, o cristianismo surgiu e se manteve e cresceu com as pessoas pagando um preço de sangue. Então, para um cristão ortodoxo que realmente conhece a fé que tem, conhece o Deus a quem diz amar, conhece o Jesus a quem ele segue, sabe que as provações são parte da vida, porque ele realmente tem na mente dele que a recompensa de tudo isso virá numa vida posterior. E que aqui o que ele deve fazer é ser solidário, fazer uma opção por cuidar dos necessitados, dos pobres, do órfão e da viúva. Isso é falado desde o Velho Testamento. A prioridade é o órfão, a viúva e os idosos. Isso é uma opção pelos mais pobres, que é totalmente diferente do que as igrejas no Brasil fizeram. As igrejas hoje prometem riqueza, querem que você entre para a igreja para ficar rico. Isso está completamente errado e não tem nada a ver com o Evangelho. Quando Jesus fala lá que é mais fácil um camelo passar pelo fundo, pelo buraco de uma agulha, do que um rico entrar no reino dos céus, ele estava falando exatamente isso. O que hoje depois inventaram que agulha, não é agulha, é agulha, era uma porta que você tinha que entrar abaixada, é mentira, nunca existiu isso, é mentira. Tá? Então quem segue a crença real do cristianismo de Jesus sabe que o sofrimento faz parte. Jesus nunca prometeu vida boa para aqueles que o seguissem. Jesus nunca disse que é assim, olha, eu vou passar por isso, mas Jesus vai me fazer ficar rico, Jesus vai me garantir saúde absoluta. Pelo contrário, Jesus falando nos evangelhos fala que houve um desmoronamento de uma torre de Siloé. E ela caiu e 18 pessoas que estavam ali em volta morreram. E Jesus fala, vocês acham que esses que morreram são mais pecadores do que vocês que estão aqui vivos? Não. Ele falou, se vocês não se arrependerem e se converterem, todos vocês vão morrer de igual forma. E na verdade, no ano 70, quer dizer, cerca de 30, 40 anos depois que Jesus falou isso, realmente, quem estava em Jerusalém, quem estava em Israel, morreu, porque o general Tito cercou a cidade e matou todo mundo. Então, o Evangelho fala de sofrimento, é uma mensagem, inclusive, quero que você entenda isso. O Evangelho, ele foi pregado aonde? Num país dominado por uma força estrangeira, num país... obrigado aí pelos likes aí. Num país que estava dominado por uma força estrangeira, num país que tinha sido invadido, cujas suas lideranças políticas, religiosas, suas lideranças sociais estavam debaixo de um domínio de um povo invasor. É como se aqui a Argentina invadisse o Brasil e pegasse o Neymar, amarrasse ele todo, deixasse ele lá sentado e só o Messi jogasse. É uma humilhação muito grande. Então o Evangelho surgiu nessa situação, numa situação de muita dor e sofrimento. E era uma mensagem de um conformismo no sentido, olha, a gente não vai vencer os romanos. Não adianta que a gente não tenha armamento, não tem população, não tem treinamento de guerra. E eles são assim, é como o Brasil lutar com os Estados Unidos. Dura uma hora essa guerra. Os Estados Unidos vence, domina o Brasil, toma tudo e acabou. A realidade é essa. Então era uma situação assim, ó, a verdade é essa, a situação é essa. Não tem o que fazer. A gente vai ter que aceitar isso. E foi uma mensagem de libertação interior. Porque quando Jesus fala, não andeis ansiosos por coisa alguma. Vocês não veem os pássaros? Nenhum deles cai sem a permissão do Pai Celeste. Vocês não veem os lírios do campo, que não fazem roupas, não costuram roupas para se vestir? Porém eu vos digo que nem Salomão, o principal rei de Israel, né, o mais rico, o principal é Davi, mas o mais rico, nem Salomão se vestiu como essas ervas que amanhã são queimadas. Então é uma mensagem de libertação interior. O Evangelho de Jesus não é nada disso que se prega. É uma outra mensagem que visa libertação interior. Quem vai para a igreja para ficar rico, quem vai para a igreja para se proteger de doença, quem vai para a igreja para arrumar namorado, não entendeu nada. É legal. Eu também fui de igreja e eu curti muito.
Era muito legal os amigos, as risadas, os jogos de futebol. Era muito bom ter onde ir, sendo que eu morava em periferia. Moro até hoje, né? Mas era pior do que aqui. Não tinha nada para fazer. Hoje lá está muito melhor. Mas na minha época não tinha nada. Ou você ia para a igreja ou ia para o bar e encher a cara. Então foi muito bom. Então tem esse lado bom da igreja. Mas de evangelho, a igreja não prega quase nada hoje. Há igrejas sérias. Tem o Caio Fábio, tem o Ed Renekiewicz, da Igreja Batista da Água Branca aqui em São Paulo, tem o pastor Ricardo Gondim, da Igreja Bethesda aqui em São Paulo também, e os pastores que são de lá, que têm uma visão verdadeiramente ligada ao Evangelho. Tem outras pessoas também. Eu sei que lá em Mesquita tem o pastor Laurindo, que é um homem muito sério da Assembleia de Deus ali na Praça de Mesquita. Tem gente boa, tem. Mas infelizmente, acho que pelo menos 90% não entende nada de Evangelho. Eles entendem de igreja evangélica. Igreja evangélica não é igreja do Evangelho. Entenda isso. Bom, então a visão é essa. Essa é a visão cristã tradicional. E ortodoxa, e séria, e a visão do Evangelho. O sofrimento faz parte da vida, não tem como evitar. Por quê? Na visão do Evangelho, o homem pecou lá atrás e o fruto do pecado foi esse. É claro que isso, na verdade, é uma explicação para uma situação. Não é que seja isso. Tem gente que toma o Gênesis literalmente. Não tem o que se fazer com essas pessoas, deixa para lá. Na verdade, o Gênesis é uma explicação dada há 3.000 anos ou mais. Na verdade, a tradição do Gênesis deve vir de 5, 6, 7 mil anos atrás. Mas foi escrito por volta de... Na verdade, o Gênesis foi escrito por volta de 2.600, 3.000 anos atrás, né? Então, era uma visão, uma explicação possível para as pessoas que viviam naquela época. Se eu chegar para você hoje e disser o seguinte, olha gente, o caso é o seguinte, nós somos unidades de carbono, né? Nós somos formados de glicose, aminoácidos, proteínas, nós somos formados de cadeias de proteínas e de nucleotídeos que se formam em hélice dupla, nós somos formados de DNA e RNA, que são um programa que determina as minhas características físicas. Ainda hoje, eu te garanto que 80% da população não vai entender o que eu estou falando. Agora imagine como é que seria possível falar isso há 3.000 e poucos anos atrás. Impossível. Então a gente explica do jeito que dá. Então toda a história do Gênesis, a criação do homem feito do barro, o universo criado em 7 dias, a Terra como centro do universo e o resto em volta girando em torno da Terra, o pecado original, a expulsão do jardim do Éden, a serpente, isso tudo eram figuras de linguagem que as pessoas da época entenderiam perfeitamente. E seria suficiente para que elas se sentissem bem, se sentissem, pô, agora eu entendi. É lógico que essas figuras de linguagem, para um pessoal mais racional hoje, não vai se aplicar, não vai resolver o problema, mas ainda vai servir perfeitamente para 80% da população. 80% da população absorve isso e acha que está bom. Na verdade, são só explicações para te dar um norte. Ó, vai por aqui, é isso. Você não entendeu muito bem? Ó, a historinha é essa aqui, entendeu isso aqui? Vai por aqui. É claro que não é a verdade da situação. Deixa eu ler um pouquinho aqui os comentários. Olha, evangélicos no geral não entendem de Bíblia, porque eles não leem, eles só carregam. E quando leem, abrem para ler um versículo, 2, 3, e nunca entendem o contexto do livro, o contexto histórico, isso eles não entendem. O evangélico não entende de Bíblia. Isso aí é a regra. Então essas histórias são para isso, para dar uma orientação. O que Jesus na verdade fala, o que os evangelhos falam, é que o sofrimento é natural da vida. Viver, infelizmente, é sofrer. E a gente tem fé para suportar a vida e dar significado e sentido, porque senão ela não tem sentido, para apontar um caminho. Muitos ateus questionam, talvez de forma acertada, mas nem tanto, mas se eu tenho que seguir o evangelho, porque senão eu vou para o inferno. Quer dizer, se eu não sigo, eu sou punido. Se eu sigo, eu vou para o céu e sou abençoado. Aí isso é um suborno. Olha, você é ateu, você gosta de ciência? Então pesquisa um pouco aí, né, em neurociência, em psicologia, e veja os resultados, né, entre punição e entre estímulo negativo e estímulo positivo. Pavlov, né, aquele russo, foi o que fez da psicologia comportamental, não é isso? Behaviorismo. Skinner. Eles falam sobre isso. Estímulo negativo e estímulo positivo. E se funciona ou não.
O ser humano é o que é. Nós somos um animal, você não é ateu. Você não sabe que nós somos homo sapiens, somos uma espécie animal, primatas? Você não sabe disso? Você não sabe que estímulo negativo ajuda a evitar que a pessoa faça besteira e estímulo positivo estimula a fazer coisas boas? Pois é. Há 3.000 anos atrás a Bíblia já falava o que Skinner descobriu no século passado, que Pavlov descobriu no século passado. Use sua cabeça para pensar também, ateu. Você não tem só que criticar, não. Você tem que pensar também. E outra coisa. Se você faz o bem porque você tem medo de ser punido, ou então porque vai ser premiado, você não tem moral, você é adestrado. Pergunta a você, ateu. Se não tivesse multa de trânsito, você ia cumprir as multas, ia cumprir a legislação de trânsito, você não ia avançar no sinal vermelho, você não ia passar da velocidade na via lá, que é para andar 90, você iria cumprir, não ia andar 120. Você não ia estacionar em local proibido? É mesmo, ateu? Sério? É verdade? Puxa, você é incrível, hein? Então, gente, é assim que funciona a vida. Entenda, a Bíblia ela fala muito de como funciona a vida na prática. Como funciona, é só isso. Então, quando se dá estímulos positivos, é porque realmente o ser humano precisa de estímulo positivo para viver, para fazer as coisas certas. Sempre foi assim. Sempre. Esse negócio de automoral, eu vou ter minha moral aqui, você é correto, se funcionar para 1% da população mundial, rapaz, é muito bom, mas não funciona, eu te garanto que não funciona nem para 1%. Nem para 1%. Te dar um exemplo. A Suécia é o país considerado mais ateu do mundo, né? Você sabia que lá também é o país que mais tem estupros no mundo, né? Pense sobre isso. Voltando à questão aqui. O que Jesus fala, né? Eu acabo saindo um pouco dos assuntos, né? Que muita gente me fala coisas e eu vou lembrando e vou comentando. O que Jesus fala é de uma libertação interior. E é isso que as pessoas não estão tendo agora. Inclusive os cristãos. Cara, tá passando uma pandemia, muita gente vai morrer, não é para você entrar em desespero. Você deve ser aquela pessoa que, pela sua fé autêntica, genuína e madura, é aquele que vai se acalmar e vai dizer: bom, pessoas vão morrer, a vida é isso. Então eu tenho que consolar e confortar quem está sem fé. Eu tenho que dar estímulo, eu tenho que dar ânimo, eu tenho que ter uma palavra que estimule essas pessoas e eu tenho que ter fé para não desesperar. É isso, na verdade, que o Evangelho propõe. Tá? Essa seria a visão ortodoxa do Evangelho. Eu vou parar isso aqui, porque está ficando longo demais, depois eu quero salvar esse vídeo e subir também para o YouTube. E aí, logo daqui a pouquinho, eu reinicio falando mais sobre outras questões dentro disso, desse mesmo assunto. Por que um Deus bom deixaria as pessoas sofrer? Tá? Então a minha visão foi para os cristãos, falei um pouquinho para o ateu também, e a visão errada que é divulgada do Evangelho, que é um Evangelho que não existe na Bíblia, só existe nas igrejas. O Evangelho que é pregado em 90% das igrejas é o Evangelho da igreja. É o Evangelho evangélico, não é o Evangelho de Jesus. Eu vou parar aqui, aí vou salvar esse vídeo, e depois eu volto daqui, sei lá, no máximo meia hora eu volto. Valeu, gente. Obrigado aí pela atenção. Se tiver mais dúvidas, eu pus um post, né? Falando, se você tiver dúvida, pôr lá a pergunta, põe lá que eu volto aqui para responder.